Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Escolhi a Dedo podcast. E hoje com uma presença ilustre, mais do que super conhecido por todos os teresopolitanos, pois grande parte da nossa população, e quem não é teresopolitano também, eu sei, já conheci muitos fãs, assiste diariamente o Hélio Carracena. Com mais de 30 anos de carreira, vai contar muitas histórias bacanas pra gente e nós, de forma ousada, divulgamos de primeira mão o Escolhi a Dedo podcast no programa do Hélio Carracena. E isso nos deu muita sorte, Hélio. Mas seja muito bem-vindo, Hélio. A gente queria conhecer um pouquinho da sua história, fazer um movimento contrário. Hoje estamos muito ousados aqui, né? A pessoa que está se colocando aqui como comunicadora com o maior comunicador da cidade. Não, o Eloy é maior que eu. Eloy de Carlo, ele é mais alto, então ele e aí a gente vai divulgando e a gente vai aproveitando em cada programa, fazendo as indicações dos próximos que estarão aqui com a gente. Mas eu faço uma brincadeira, Hélio, com o seu nome. Quando a gente foi divulgar de primeira mão o Escolhi a Dedo podcast, uma galera, eu sou Rio Fugiada, que é o termo que a gente usa muito aqui, e a gente usou a seguinte brincadeira. Quando todo mundo perguntava, Diane, mas vai divulgar quando? Você já está gravando? Quando é que vai pro ar? Falei, calma, que vai pro ar no melhor programa da cidade. E aí eu falava, Hélio Carracena, quem não era da cidade e não te conhecia, eu fazia uma brincadeira e falava assim, é o Fachel da cidade de Teresópolis. Essa brincadeira, quando eu usei, muitas pessoas também faziam essa vinculação de te comparar ao Fachel da Rede Globo por toda a sua história e trajetória na cidade. Isso te incomoda? Isso te enaltece? Conta um pouquinho pra gente. Não incomoda não, eu sou melhor que ele. Não incomoda não, ele é bom sim. E é Globo, né? Aí tem essa diferença, né? Agora, você falou 30, quase mais de 30, né? Na realidade, a gente tá no mês de julho. No mês de julho, eu estou fazendo 37 anos de rádio. Meu programa começou em 1988. Foi mais ou menos mês de junho, julho, o programa Hélio Carracena. Mas eu já tinha 3 anos de rádio. Eu estava ainda dando os primeiros passos 3 anos antes. Mas eu comecei mesmo o programa Hélio Carracena, foi em 1988, no rádio. Era um programa na parte da manhã, de 9 a meio-dia. E ali, ó, que é a vida toda. E em todo esse tempo de carreira, Hélio, vou pegar uma colinha aqui, porque você já coleciona mais de 100 prêmios na sua trajetória profissional. E aí eu vou citar algum deles, porque são muito importantes. É o Momo de Ouro, a Torre de Rádio, a Bola de Ouro e Roberto Marinho. Como que se deram essas premiações, Hélio? O troféu Torre de Rádio, isso não existe mais. Isso tudo acabou. O troféu Torre de Rádio era um negócio apoteótico, era um negócio que era em teatro municipal. Tá? Eu recebi o troféu Torre de Rádio numa festa que foi aqui em Teresópolis, num clube que tinha aqui. Recebi no Tijuca Tênis Clube, eu recebi 3 vezes esse troféu Torre de Rádio. Porque o rádio naquela época ele era muito forte, ele era muito poderoso. Então, você tinha no Rio de Janeiro Rádio Globo, Rádio Tupi, mas você tinha em Friburgo, a Rádio Friburgo que era tão forte quanto, que o povo de Friburgo queria ouvir a notícia da cidade. Você tinha a Rádio Teresópolis, por exemplo, foi onde eu fiquei 20 anos. Só se ouvia a Rádio Teresópolis. Então, isso era divulgado para o Brasil inteiro. Tá? O programa Hélio Carracena foi premiado na Holanda. Tá? Então, por quê? Porque o rádio era o que comandava aquele momento. Década de 80, década de 90. Então, o troféu Torre de Rádio eram para os melhores programas do ano no rádio. O Momo de Ouro era para quem fizesse os melhores carnavais, que era o troféu Momo de Ouro. E a gente fez aqui em Teresópolis. Teresópolis tinha um carnaval muito forte. Então, era isso já me suscitou uma curiosidade. Teresópolis também tem carnaval? Não, já teve. Hoje é bloquinho, né? Bloquinho não é... Estou falando bloquinho... Não menosprezando, né? Porque hoje o carnaval mudou mesmo. Mas Teresópolis teve carnaval grandioso. Então, como a gente transmitiu o carnaval ao vivo, por rádio... Tinham várias escolas? Ou chegou a ter 10 escolas. Caramba! Como a gente transmitia o carnaval ao vivo e transmitir carnaval por rádio,
É uma coisa complicada, porque você tem que falar, olha, eu estou vendo uma fantasia que é na cor azul, a fantasia de um índio, você tinha que explicar tudo pelo rádio. Isso deu à Rádio Teresópolis um nome muito forte, que a gente atuava junto com a Rádio Globo. A gente pertencia ao Sistema Globo de Rádio. Então a gente transmitia flashes para a Rádio Globo. Então isso fez com que a Rádio Teresópolis recebesse o troféu Momo de Ouro, que eu também recebi 3 vezes, né? O troféu foi para mim. Qual foi o outro que você falou? Momo de Ouro, Roberto Marinho. O prêmio Roberto Marinho, esse foi, eu não vou me lembrar. São mais de 100 prêmios, né, gente? É natural que você não lembre de todos. Não, esse eu não vou me lembrar. Eu recebi, eram 3 pessoas. Melhor âncora foi o Sidney Rezende, que era da CBN na época e continua trabalhando, né? Ele foi o melhor âncora. O melhor programa de rádio foi o meu. E o programa de mais audiência era da Rádio Globo, esse é que eu não vou me lembrar o nome dele. Já faleceu, ele era português. Ele ficou no lugar do Haroldo de Andrade, depois da morte do Haroldo de Andrade. E ele foi o melhor programa. Então, foram 3 pessoas que receberam, naquele ano, né, o troféu, a medalha Roberto Marinho. Isso pra gente, naquela época, era uma coisa muito forte. Sem dúvida. Você sair daqui, ir para o Rio de Janeiro, receber um prêmio desse no teatro. Isso mostrava o quanto Teresópolis era bom com rádio e jornal. E pensando assim, né, nessa história, né, de coleções de prêmios, eu acho que isso explica muito para quem está chegando na cidade agora, né, assim como eu, os refugiados, e que quando a gente fala assim, você tem certeza que isso aconteceu na cidade? A gente vai trocar alguma notícia, a gente imediatamente diz assim, sim, deu no Hélio. A gente usa muito essa expressão. Deu no Hélio, tem fidedignidade a notícia. Isso é real. Isso tem a ver com a tua história, com a tua trajetória. A sua trajetória profissional e pessoal sempre foi em Teresópolis? Sempre. Você é teresopolitano? Sou teresopolitano. Eu comecei trabalhando com meu pai em comércio, né? Mas eu não gostava daquilo ali. Acabei indo com um amigo meu para o Hotel Caxangá, onde... Na realidade, foi ali que começou a história. 1980, 81, 82, por aí. Jovem ainda, e eu fui para o hotel para ser gerente de vendas, que eu vendo muito bem até hoje. Comunicador. Gerente de vendas. E ali eu acabei apresentando eventos do hotel. Concurso de Miss, tinha um pessoal que vinha do Espírito Santo também, que fazia eventos aqui, e eu era o apresentador do evento, que eu era o gerente de marketing do hotel. Não existia a palavra marketing, né? Uhum. Eu era o cara de propaganda e de vendas. Então, eu comecei a pegar no microfone, deu certo, aí todo mundo gostou. Não, continua, e eu fui continuando no Hotel Higino. Perdão, no Hotel Caxangá. Alguns anos depois, 3 ou 4 anos depois, alguém da Rádio Teresópolis já tinha me visto. A dona Gilda, que era a dona da rádio na época. E aí ela foi lá, me viu trabalhando, gostou da voz, gostou do jeito, né, e me pediu para que eu fosse lá vê-la, mas eu não fui. Tá? Ganhava bem no hotel, não fui. E gostava que eu morava também no hotel, embora fosse perto da minha casa. Aí chegou 2 camaradas uma vez no hotel, e para comprar convenção no hotel. E eu vendia convenção. E aí eu mostrei o hotel todo. O hotel tinha 82 apartamentos, 10 salas de convenção. Mostrei o hotel todo para os caras. No final ele falou, Hélio, a gente não veio aqui comprar convenção nenhuma, não. Esse aqui é Luiz Henrique, que é gerente do Hotel Le Canton. Eu sou André Uchoa, eu sou o dono do Hotel Le Canton, eu e meu pai. E eu vim aqui e a gente quer te fazer uma proposta de trabalho, para que você vá trabalhar com a gente. Por isso que a gente fez um teste para ver se você vende bem. Mas também foi para vender. Sim, eu ganhava 1.600 por mês. Mais comissão. Eu não me lembro o que era, se era 1.600 cruzeiro, não me lembro. Eu ganhava 1.600 por mês. Eu saí de 1.600 e fui ganhar 4.000 reais no Hotel Le Canton. E o Hotel Le Canton estava começando ainda, que era da universidade, da Estácio. E ali eles acharam que eu tinha que fazer um curso de turismo. Aí eu comecei a fazer turismo.
E fui pro microfone também no Le Canton. Aí no meu terceiro período já, e eu muito bem no Le Canton, ganhando bem e tudo, né? Chega a dona Gilda Lopes Leite no hotel. Ué, eu preciso falar com você. Eu nem a conhecia, né? Conhecia o marido dela e tudo. A rádio te chamando. Aí ela falou, olha, a gente veio aqui que a gente queria que você fizesse um teste na rádio. Eu falei, tá, eu fui. Aí fiz um teste, ela gostou, e eu fiquei como participante de um programa aos sábados. E depois, meses depois, de um programa domingo. Aí que veio uma curiosidade muito grande. Porque o cara que apresentava o programa, um grande amigo meu, Zé Carlos Lippe, falecido agora há uns 4 anos atrás, e o Lippe fazia um programa só de música, aos domingos, de 9 a meio-dia. Domingo Alegre, era o nome do programa. E ele fazia aquele programa ali, né? E ele botava 80, 90 participações pelo telefone. Isso era um número muito grande, né? Caramba, muito expressivo. As pessoas conversando com ele. Isso Sim. Antes de 1988. 80, 90 pessoas, né? E ele estava saindo para ir para uma outra rádio. E eu ia pegar o lugar dele. Então eu fiquei ali 2 ou 3 domingos apresentando o programa junto com ele. Quando chegou no meu dia, que eu fui apresentar o meu primeiro domingo, falei com todo mundo. Tive 3 ligações no programa. Ninguém ligou. Meu Deus, será que vai dar certo? Já dá aquela sensação que é para desistir, né? Eu queria ir embora. Eu falei, eu vou embora. Pô, o cara botava 90 ligações, eu botei 3, né? E foi assim que tudo começou. Já fazem aí 37 anos. Começou com 3 ligações, a gente falando de uma rádio, e hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos mais assistidos na cidade. Não, é o mais assistido. Desculpa falar assim, mas é verdade. Não, e eu acho que a gente tem que trabalhar com dados reais, e eu acho que assim, essa fidedignidade que a sua notícia dá... Você segura um programa ao vivo de muito tempo, né? Como eu falei no começo aqui, é muita ousadia da minha parte estar entrevistando, acho que um dos maiores comunicadores aqui da cidade, mas com muito orgulho, acho que com muita humildade de conhecer a tua história e ser uma história muito admirável. Eu tenho amigos em comum, né? A gente fala aqui do Estúdio Zion. E no Estúdio Zion a gente tem o grande André, que quando fala do Hélio Carracena, ele sempre falando com muito carinho. Eu tenho ele não a Sônia. Ele é meu irmão. Mais velho que eu, mas é meu irmão. Eu tenho a Soninha, do Grêmio Paquequer, que eu acho que foi uma das primeiras pessoas que me acolheram na cidade como Rio Fugiada. Falou, olha, a cidade tem espaço para você, Diane. Vem aqui, vamos começar a fazer alguns cursos. E a Soninha foi quem me levou, né, no Hélio a primeira vez para divulgar cursos que a gente fazia aqui na cidade. Por ela. Sônia é uma pessoa que eu amo mesmo. Gosto muito dela. Esse amor que você fala pela Soninha, eu sinto que não é amor só pela Soninha também. Você tem um amor pelo povo teresopolitano. Sim, é a minha história, né? Você falou aí de audiência, de credibilidade, porque eu nunca tive um partido político, tá? Todo mundo sabe em quem eu vou votar, basta me perguntar. Mas eu nunca tive nos meus programas, nunca errei nisso. Eu nunca tive um lado político, tá? Tanto que eu trabalhei para um e para outro aqui em Teresópolis. Trabalhei para os dois. Na época, um fazia oposição ao outro, dois prefeitos, 2 candidatos, né? Cada um era dono de uma rádio e um fazia oposição. Eu trabalhei 20 anos com um e 15 anos com o outro. Então, e quando eu saí da Rádio Teresópolis, por consequência, a rádio mudou de dono e eu não quis ficar... Imediatamente eu já fui para outra rádio, já me pegaram. Tá? E uma rádio em que eu critiquei o prefeito, que era dono da rádio, durante mais de 10 anos. Mas só que eu sabia criticar. Era maturidade, técnica, não é a crítica pela crítica. E ele ficava em cima de mim, vamos trabalhar comigo, vamos trabalhar. E acabou me levando mesmo. E lá eu fiquei 15 anos. Eu acho isso muito bacana, o que você está falando, porque eu escolhi a dedo podcast. Eu acho que por conta até da minha história e da minha trajetória profissional, a gente sempre fala um pouquinho, a gente sempre dá uma pincelada sobre política pública. Sempre de maneira não partidária, mas pensando, sim, como as políticas públicas podem desenvolver mais a cidade e o que está faltando para que essas políticas elas se encontrem e realmente a gente vislumbre um horizonte muito maior dessa grande Teresópolis, desse grande potencial que a cidade tem e que
quando eu ouço algumas falas um pouco saudosistas de festivais que não existem mais, festas que não existem mais, campeonatos que antes existiam aqui, festival de cinema, Sim. e de títulos que a gente perdeu, quando a gente aborda o tema política pública, é pensando como resgatar tudo isso. Você acredita que a interferência das políticas públicas podem mudar esse cenário? Pode, deve, tem que mudar. O que eu não acredito no povo teresopolitano. E eles sabem disso, que eu falo isso diariamente. O povo aqui é assim, não, eu não vou votar não, eu não quero saber de eleição, eu não acredito em mais ninguém, ninguém presta, os candidatos são todos safados. Enquanto o brasileiro pensar assim, a gente não vai para frente, a gente não consegue. Olha, duas coisas que todo mundo sabe que eu sou. Eu sou uma pessoa conservadora, sou mesmo, né? E sou flamenguista. Isso todo mundo sabe. Agora, meu lado político ninguém sabe, embora eu seja conservador. Então eu posso falar sobre Teresópolis, que ninguém sabe em quem eu vou votar. Eu recebo todo mundo no meu programa, todos os candidatos, todos participam do meu programa em época eleitoral. Teresópolis tem que mudar, mas tem que mudar primeiro a mentalidade da população. Aí sim, quando a população acordar, ela vai eleger, não tem muita novidade para se eleger, são os mesmos que estão aí, que já tiveram. Mas você vai cobrar deles. A hora que a população entender que ela tem esse poder, e eu acho que tão cedo não vão entender, aí a gente vai ter uma melhoria em Teresópolis. Eu costumo dizer que a política move, né? A política move toda uma cidade. Se a gente diz que não gosta de política, a gente naturalmente a gente é governado por ela. Então, de alguma maneira, ou a gente se abstém, e aí depois é difícil a gente fazer críticas, né, propositivas quando a gente se abstém. Então, o ideal eu acho que assim, a metodologia desse programa, quando a gente fala de política pública, é traçar novos horizontes. É dizer assim, o que está aí, o que pode mudar, quais são as vocações da cidade. Isso é algo que a gente tem abordado em todo o episódio. Hélio, qual é a vocação da cidade de Teresópolis? A gente chega aqui em alguns programas e a gente fala, a vocação de Teresópolis é turística. E aí, junto com essa vocação turística, vem a questão da natureza, né, do privilégio da natureza da cidade. A gente fala da gastronomia. Quando a gente fala da vocação da cidade, o que o Hélio acha sobre a vocação teresopolitana? Turismo. Não tem outro. Não tem outro. Só que Teresópolis é Teresópolis. Teresópolis não é Gramado. Teresópolis não é Petrópolis, que tem um turismo melhor, mais forte que a gente, que é um turismo histórico. Tá? Teresópolis, você não pode comparar cidade nenhuma com cidade nenhuma. Tá? Cada uma tem a sua característica. Teresópolis é uma cidade turística. E está acontecendo uma coisa agora em Teresópolis que as pessoas não estão prestando atenção. Teresópolis está crescendo, voltou a crescer. Aí as pessoas falam assim, mas estão destruindo as matas para construir prédios. Estão, mas também estão, em outros lados, estão reconstruindo. Estão reflorestando em alguns lugares. Está havendo uma transformação em Teresópolis agora? O Alto, por exemplo. O Alto está se transformando num enorme de um ponto turístico. Vão sair agora 2 shoppings no Alto, coisa moderna, diferente, que o teresopolitano nunca viu. Aí o povo fala assim, tem que botar um supermercado Guanabara lá no Alto. Não tem que botar um Guanabara no Alto. Que o Guanabara é para atender a população. Sim, mas uma população com um poder aquisitivo menor. Preste atenção nisso. Supermercado Guanabara, fazendo propaganda aqui de graça para eles. Vem para Teresópolis, não vai para o Alto. Ele vai para um bairro de São Pedro, um bairro com a população que tem um poder aquisitivo menor, mas que gasta muito, consome muito. No Alto, você precisa de um mercado, sim, mas um mercado de um nível melhor, maior, onde você vai entrar e comprar, inclusive você pode até comer dentro do supermercado, que ele teria restaurante. Isso está acontecendo. Já vão fazer, já está sendo feito. 2 enormes shoppings lá no Alto. E com isso, as pessoas já começam a se modificar. O Clube Comari, por exemplo, já está pensando nesse público de maior poder aquisitivo. Por quê? Porque esse público que vai morar no Alto pode ser sócio do Clube Comari. E o Comari já está de olho nisso. Já estão olhando isso e falam, está vindo gente com poder aquisitivo melhor morar em Teresópolis. Aonde? No Alto.
E no interior a mesma coisa. Em Albuquerque também essa movimentação A acontece, partir- assim como exatamente. Alto. A partir de Albuquerque para dentro, aquilo ali está crescendo muito. O número de restaurantes que tá aparecendo na Teresópolis Friburgo são 68 quilômetros e 64 restaurantes, hotéis e pousadas. Quase que um por quilômetro. Em toda a extensão da Teresópolis Friburgo. E aos finais de semana ficando com lotação de 78, 80 e pouco, às vezes 90 e poucos %. Final de semana, lotado. sem feriadão. Sem feriadão. Isso denota aí esse crescimento que você está colocando. Mas ainda assim, quando a gente fala desse crescimento da cidade, a gente pensa, obviamente, em como isso tudo vai funcionar. Eu já ouvi opiniões divergentes sobre o mesmo assunto. Tá vindo muita gente para cá, principalmente o efeito pós-pandêmico, né? Eu sou uma rio-fugiada pós-pandemia, né? A nossa produtora, os nossos produtores aqui do programa são rio-fugiados também pós-pandemia. E a gente ouve opiniões divergentes do tipo, eu não gosto dessa invasão que a cidade está sofrendo. Como já ouvi, nossa, que bom que está vindo gente diferente, trazendo novidades, trazendo coisa boa também e agregando. Qual é a sua opinião, Hélio, sobre essa dinâmica diferente na cidade? A Europa está reagindo assim, o Japão está reagindo assim. Barcelona não quer mais turista. O Japão não quer mais turista. Está pedindo para o pessoal não ir lá. O Monte Fuji, no Japão, eles estão cercando. Por quê? Porque o turista chega, deixa lixo, deixa papel, deixa tudo lá. Então eles já estão evitando, estão querendo evitar. Barcelona, por exemplo, eles também não querem turistas. Porque o turista faz uma bagunça enorme, mas aqui em Teresópolis ele não faz. O turista, ele chega, e a gente precisa dele, que é a grande indústria. O turista, ele vai chegar, vai gastar e vai embora. Então que venham mais. É isso é a nova cara de Teresópolis, embora sempre tenha sido turístico. Agora, Teresópolis tem umas coisas estranhas. Aqui é a sede do futebol pentacampeão do mundo. Tá? A CBF está aqui. Se você sair na rua fazendo uma pesquisa, ou a pessoa não sabe o que é a CBF, não conhece a CBF, ou vai reclamar. Não, aqui nem precisava ter CBF aqui em Teresópolis. A gente não precisa deles. Porque quando o jogador está aí, eles não deixam a gente entrar. Você já ouviu isso? Então, já ouvi e, confesso, tenho filhos pequenos, Sim. apaixonados por futebol. E essa dinâmica, vamos de fato... sem problema, aqui é o momento para isso. Essa dinâmica, talvez, do espaço não ser tão aberto à visitação, gera uma frustração. Estou dizendo isso assim, qual a experiência ou o que você tem de propriedade para falar sobre isso? 2 filhos, um de 9 e um de 8 anos, que diziam assim, mãe, me leva na CBF. Já fomos algumas vezes. Mas e a com gente a seleção vai, aí, né? Até determinado ponto, mas essa visitação, esse incentivo para visitação, eu ainda sinto falta. Com a seleção aqui. Com a seleção aqui. Tá. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos Estamos trabalhando. Batendo papo. Tá, teus filhos podem abrir a porta ali, entrar e vir conversar com você? Não pode. Então lá também não, porque lá eles também estão trabalhando. É isso que as pessoas têm que entender. O jogador ele não está ali brincando, ele está trabalhando. Então, se for para lá, aquele monte de gente ficar ali, alô, Neymar e Gabigol, eles não vão trabalhar. Mas eles será estão que trabalhando. É por isso, por essa não acessibilidade, ou talvez uma organização, talvez que tivesse um tempo maior para isso, para que haja essa visitação. Será que não é isso que o teresopolitano reclama? Porque isso. Não acessa. Não tem acesso. Lá é um local de trabalho. Não é, ninguém está brincando ali, eles estão trabalhando. Então, o que poderia ser feito, caberia a uma secretaria de esportes, a uma secretaria de turismo, pedir para que quando a seleção brasileira estivesse aqui, é tão engraçado isso, você vai ver. Quando a seleção brasileira estivesse aqui, que ele estivesse durante um período de um dia lá, durante 1 ou 2 horas, que o pessoal pudesse lá entrar. Tá? Isso poderia ser feito, mas nunca ninguém fez. Agora, você quer ver como é que é a diferença? Hoje, nós estamos aqui gravando o programa, a seleção brasileira feminina está em Teresópolis. Alguém vai lá querer ver as meninas jogando? Ninguém vai. Ninguém vai ver as meninas jogando. Por conta da formação da nossa sociedade mesmo, né? Que não valoriza a cultura do brasileiro. O futebol feminino. Aí a gente vai para uma questão de gênero, de incentivo. A seleção feminina está aqui, ninguém vai lá.
Eu vou pro Comaria, eu chego lá, não tem ninguém lá, mas nenhuma pessoa lá gritando o nome da Marta. Tem ninguém gritando o nome dela. Ela deve se sentir frustrada. Pô, ninguém veio me ver, mas isso é o Teresopolitano. Eu acho que você tocou num ponto importante. Quando a gente fala de exterior, a gente fala de um turismo futebolístico muito também grande que existe. E, na verdade, não precisa ir muito longe. Quando você vai para São Paulo também, você tem um espaço desse turismo futebolístico que é muito mais incentivado. E aí você tocou num ponto principal. Talvez uma secretaria de esportes mais ativa, relacionada à Secretaria de Turismo, dá para fazer um grande programa e dá para explorar mais a CBF. Dá para trazer mais gente aí para explorar, porque é o país do futebol, gente, não tem jeito. Então, quando a gente fala da CBF, vou ter que discordar de você de novo em outro ponto. Mas é uma discordância de time, né? Essa discordância saudável. Lá em casa somos todos vascaínos. Bem feito, E aí tô criando filhos resilientes, tô criando filhos aí aprendendo a perder, né? Aprendendo aí a superar muitos obstáculos e dificuldades. E a gente já fez algumas vezes aquele turismo dentro de São Januário, que tem lá aquela rota que a gente vai, que visita o estádio, visita o museu, e tem toda uma história contada. Isso falta aqui em Teresópolis, porque nenhum dos prefeitos que passaram até agora se interessaram por isso. Nenhum deles, não precisa nem citar nome, ninguém fez isso. Ninguém. Então, não sei por quê. Os secretários de turismo que passaram também não se interessaram, ou porque os prefeitos também não quiseram, então não deixaram os seus secretários. É óbvio que a CBF há muito tempo já deveria ter ali o Museu do Futebol, há muito tempo já deveria fazer parte de um circuito turístico, isso é óbvio. Isso é o que as pessoas que pensam imaginam que um dia isso pode acontecer. Todo episódio a gente deixa uma dica aí, você que é pré-candidato a prefeito, e a gente fala assim, olha aí, tá aí uma dica muito importante de algo que poderia desenvolver grandemente a nossa cidade, e a gente falar desse turismo futebolístico aí, e algo que a CBF tem um potencial enorme e poderia fazer muito mais, sem dúvida. Nós temos um campo aqui em Teresópolis, um estádio municipal do Teresópolis Futebol Clube, que virou pasto de cavalos. Virou pasto. Está lá abandonado há mais de ano, com mais de 10 anos abandonado. Hoje é um pasto. Você passa lá, ninguém pode mexer naquilo ali, porque é tombado e é feito só para aquilo ali, só pode ter aquilo ali. Você pode construir um estádio. Agora está lá, é pasto de animais. Um estádio municipal. Isso é muito triste, né? E a gente vê como que basta um pouquinho de incentivo para o teresopolitano aderir e encher e lotar. A gente agora teve uma retomada aí, o pessoal da Força Jovem Vascaína, o time vascaíno, fazendo campeonatos do futebol de salão aqui no Pedrão. Nossa, tava lotado, parecia que você estava em São Januário, no Maracanã. Se fizer, todo mundo vai. Se fizer, todo mundo vai. Então, assim, a população, ela tem uma adesão, só que precisa realizar e precisa divulgar bem, né, Hélio? As coisas precisam ser melhor comunicadas. A gente está falando aí de futebol, mas a gente tem muitos, vou usar a expressão, muitos causos interessantes aí que o Hélio participou, que o Hélio tem muitas histórias, é muita trajetória aqui, então, assim, é muita coisa boa para contar. Mas a gente tem a história, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, da morte do Papa, João Paulo II. Tem uma história aí sua? Tem. Não é minha, não. Não é minha, não. Isso eu falo João Paulo II, porque foi no dia da morte do Papa João Paulo II. Na Teresópolis eu fazia o programa Hélio Carracena, ao meio-dia esse programa se transformava em debates. Então o programa era de 9 a 1 da tarde, ao meio-dia virava um debate. E eu recebi os debatedores lá que começavam ao meio-dia. E eu tinha o Ronaldo Fialho, que está aí com a gente ainda, cantor, compositor, escritor, um amigão meu de infância até, lançando um livro novo agora. O médico tinha um médico que trabalhava também no programa, já falecido, já eu me lembro o nome dele. E tinha um outro parceiro nosso no programa, e ele trabalhava até no governo do estado, né? E a gente estava esperando ele chegar. Né? E todos iam chegar ao meio-dia. Mas ao meio-dia,
a luz da torre de transmissão da rádio, ela ia ser cortada pela companhia elétrica, mas porque iam consertar o bairro. Não era falta de pagamento. Não, iam consertar o bairro, alguma coisa lá no bairro. Mas na rádio ia continuar com luz. Agora, a gente podia gravar programa, podia fazer o que quiser, só não ia para o ar, porque não tinha como transmitir. Né? E aí eu combinei com o Fialho, né, com um amigo, eu falei, olha, vai chegar o Fred Maia, o Fred foi um grande amigo, já faleceu, morreu em São Paulo no assalto, era médico, fazia parte do debate. E vai chegar, também vou lembrar o nome já, que faz muitos anos. E vai chegar, era o terceiro participante. Só que nós vamos armar para cima dele. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar o programa, tá? E vamos deixar vamos todo mundo sair do estúdio, dar uma desculpa e sair do estúdio, vamos largar ele sozinho dentro do estúdio. Porque na rádio, quem estivesse lá estava ouvindo o programa. Mas o programa só não ia para o ar porque não tinha luz na torre. Deu meio-dia, eu abri a terceira hora do programa. Gente, aí, olha, hoje nós vamos falar sobre a morte do Papa, e eu queria dar uma boa tarde para os nossos debatedores. E aí, Ronaldo Fialho, boa tarde. Ronaldo, boa tarde. Dei boa tarde a todo mundo, né? Fred, boa tarde. Todo mundo, boa tarde. Passou assim alguns minutinhos, 1 ou 2 minutos. O Ronaldo falou aqui. Entramos no comercial, o Ronaldo falou, eu preciso dar uma saidinha, só 1 minuto, eu vou no banheiro. Saiu do estúdio. Tá? No meio aí voltou o assunto, né? Aí o Fred fez sinal que precisava sair. Saiu. Aí ficou eu, tô quase me lembrando o nome dele. Ficou eu, ele e o rapaz da técnica, né? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu preciso ir ali fora, só um instantinho, segura aí a barra pra mim. Pessoal, vou sair, eu volto já, com o microfone aberto. Mas só que não tinha ninguém ouvindo, porque o programa não estava no ar. Aí eu saí também de dentro do estúdio. Aí o operador pegou e levantou e entrou para os fundos, onde tinha o banheiro, entrou para os fundos. O cara ficou sozinho no microfone falando. E ficou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos falando do Papa. Explicando sobre quem era o Papa João Paulo II. Eu acho que ele estudou muito isso. Caramba, eu não consigo me lembrar o nome dele agora. Eu acho que ele estudou muito sobre o Papa, porque ele durante 20 minutos... desligamos o ar-condicionado ainda. E ele continuou falando. E ele ficou falando 20 minutos depois, ele sozinho falando, né? A gente ria pra caramba, né? Do lado de fora. Mas ele viu pela janelinha, né? Ele me viu passando, né? E rindo. Aí ele desconfiou. Mas ficou 20 minutos falando. Isso é safadeza, né? Você gosta de pregar peça, então? Fiz muita coisa. Fizemos muita coisa. E você tem um programa ao vivo. Ao vivo. Eu sei que você falou que gosta de pregar peça. Mas você também já foi pego de surpresa muitas vezes. Porque com um programa ao vivo é inevitável as situações que acontecem. Pior que não. Eu te conheci no top, se eu não me engano, era top 2 do CQC. Sim, mas eu nem liguei para aquilo ali. Como é que foi? Mas foi engraçado. Foi. Quem assistiu no CQC tava engraçado. Não, quem viu foi engraçado, mas eu não liguei mesmo. Eu não sei se foi porque eu já sou assim. Eu tava com a mesa, com o laptop em cima da mesa, e de repente, quando eu virei, caiu tudo. Caiu por cima de mim. Computador. Caiu tudo. Eu virei no programa, falei, gente, caiu tudo em cima de mim, aguenta aí que eu vou levantar. E levantei. E não pedi comercial, não pedi nada. Ainda peguei o notebook, né? Peguei, olhei e falei, gente, quebrou todo aqui. Peguei e joguei, acabou, tá tudo quebrado mesmo. Só que aquilo ali virou, naquela época, né? Hoje talvez não acontecesse isso. Aquilo virou um negócio tão engraçado que foi parar no CQC. E foi pro top Foi, Você foi super assistido. Aliás, de Teresópolis para o mundo. Naquela semana foram 2 vezes. O Zé Carlos Lippe, esse meu amigo que morreu, antes do meu programa, eles faziam um programa também ao vivo, um programa de esportes. E naquele dia eram 3 apresentadores, né? 1 apresentador e 2 comentaristas. Eles eram muito amigos, né? E não deram muita oportunidade do Lippe falar. Pode xingar, não pode? Pode sim. Então tá. Então, não deram muita oportunidade do Lippe falar, né? Aí eu em pé, assim, a meio metro dele, né? Só que eu não aparecia, né? E eu em pé, conversando com ele apresentando o programa, né? Aí ele virou e falou assim, eu vou embora dessa porra. Eu falei, Lippe, não sai não. Ele falou, vou sair só de sacanagem, quer ver? Vou largar eles tudo na mão aqui. Isso ao vivo, programa ao vivo.
Vocês Aí faltava... pregando peça de novo. Faltava assim 1 minuto para encerrar o programa, né? Lipe, agora com você. Pô. Aí o apresentador, Marcelo virou e falou: Lipe, pode apresentar a tua despedida, mas antes faz um comentário do que eles estavam falando, né? Lipe falou assim: eu não vou comentar porra nenhuma, não. Não vou comentar porque vocês não me deixam falar, então vocês vão à merda. Virou as costas e saiu. No ao vivo. No ao vivo. Esse foi pro CQC também? Foi. E esse também foi pro CQC. Aí foi pro CQC, mas isso ele fez realmente de propósito. Meu caso foi sem querer, mas ele fez de propósito. São muitas histórias, né? Você disse que não costuma ter muitos imprevistos ao vivo, porque, Nunca na tive. verdade, você trata tudo com muita naturalidade. Você é muito irreverente, né? No momento que alguém fala alguma coisa que você concorda, não concorda, você é muito sincerão, né, Hélio? Tem uma característica Irreverente, não. mais sincero sim. que irreverente. Sincero, sim. Irreverente, não. Eu acho que, assim, para quem assiste, acaba trazendo uma irreverência, porque a pessoa às vezes não espera. Que você vai discordar, que você vai trazer uma tônica diferente. Porque se eu errar, eu tenho um produtor lá no meu programa que ele fica o tempo inteiro no meu ouvido, né? Então ele me corrige quando eu erro. Se eu errar, eu levo numa boa. Eu vou rir, vou brincar, vou dizer que esqueci, que eu errei mesmo. Ele fica me corrigindo lá. Não é furto, é roubo. Não é roubo, é furto. Eu falei, todo mundo vai entender. E leva assim. Para fazer as diferenças técnicas ali na hora de falar. Agora, esse lado seu sincerão, a gente não tem dúvida nenhuma que Teresópolis te escolheu. E aí, fazendo uma brincadeira com o nosso nome, né, do nosso podcast, Teresópolis te escolheu, sem dúvida nenhuma. A gente fala isso pelos níveis de audiência e credibilidade que o Hélio Carracena tem hoje na cidade. E, na verdade, extrapolando a cidade também, né? Muitas pessoas te conhecem na região. Mas você escolheu Teresópolis, porque com toda a sua trajetória profissional, você poderia ter saído da cidade. Eu saí 2 vezes, mas não deu certo. Foi Ratupi. Eu fui para Ratupi para fazer um teste na Tupi e ficaria na Tupi. Mas só que, mesmo hoje, você precisa de patrocinador, senão não vai para frente. E eu, dentro do Rio de Janeiro, eu não conseguiria patrocinador. E o que eles começaram me pagando era menos do que eu ganhava aqui. Tá? E você foi para tentar. Para tentar uma coisa melhor. E também eu tinha aqui uma notoriedade que eu não teria lá. Então eu falei, puxa, para não ter nada aqui, ainda ter que trabalhar, buscar patrocinador que eu não vou conseguir, eu prefiro ficar em Teresópolis. Aí fiquei em Teresópolis mesmo. E também já tinha as filhas, né? Aí, enfim. Então, com relação a Hélio Família, quem é o Hélio Família? Eu tenho 3 filhas, né? Todos de Teresópolis? Todas de Teresópolis. Eu tenho 3 filhas, eu coloco dessa maneira, são minhas filhas. De sangue é uma só. Porque quando eu conheci a mãe da minha filha, ela já tinha 2 filhas, eu era muito jovem. Eu tinha 19 anos, eu estava servindo o exército. Eu fui pai com 19 anos. E naquela época, há 50 anos atrás, era muito complicado. Né? E essa moça, ela acabou morrendo tempos depois. E de repente eu me vi com 20 e poucos anos, com minha filha e mais 2 meninas, que eram irmãs e eram muito agarradas, eram crianças. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu pai me ajudou. Meu pai falou, olha, você não pode abandonar essas meninas, que eram as outras 2. Bom, enfim, resumindo, que senão são 50 anos de história. Ainda. Eram crianças. Elas cresceram, ficavam às vezes na casa dos meus pais e ficavam na casa da avó delas. Mas elas cresceram, se casaram, tiveram filhos e até hoje são pai para lá, pai para cá. Tem uma que só me chama de Carracena, que é a mais engraçada das 3. O carinho por elas é o mesmo, não tem diferença. Elas são muito unidas, as 3. As 3. Uma mora em Rio das Ostras, quer dizer, hoje eu tenho 2 netas e 2 netos, né? E um bisneto. Essa relação. Quero ver, vovô. Na história por esse caminho a gente perdeu um neto também. Caramba. Essa vinculação dessa sua imagem na televisão, ser muito conhecido, porque assim, eu já parei na frente do diário ali com você 2 vezes, né? A gente sai do programa e vai falando e fica ali na frente. Sim. Todo mundo que passa fala com você.
Eu acredito que muitas pessoas já devam ter te feito perguntas, né? Hélio vai se candidatar? Hélio vem alguma coisa? Essa relação de admiração, como é a relação dos seus netos com você? A gente está chegando no dia dos avós aí, né? Olha, não tem nada a ver. Eles dividem a imagem, vovô televisão e vovô aqui, pertinho de mim? Cada um tem uma característica, né? Eu tenho o Lucas, que ele morou muito tempo comigo, até uns 17, 18 anos. O apartamento de Patrícia era ao lado meu. Então o Lucas todo dia fugia para dormir na minha cama. Até uns 16, 17 anos. O Eric e o Eric morava mais longe. Fabrícia e Tainara sempre foi muito agarrada comigo. E, enfim, mas nunca ninguém me viu como de rádio ou de imprensa, não. Não teve. Essa relação não existe. Então o Hélio é o Hélio vovô. É o Hélio de casa. É o Hélio de casa, é o Hélio vovô. É o avô e não tem o avô do rádio. Aliás, eu acho que eles nem gostam. Que a gente nem fala talvez disso. por conta da faixa etária, né? Da metodologia do programa, que são características mais adultas, né? Das notícias, do que faz. Pode ser que seja isso, mas nunca teve isso, não. Nunca teve. Inclusive lá em casa, no apartamento, né? Tem lá, você falou de troféus e diplomas, que são muitos realmente. E isso ao longo dos anos. Eles ficam dispostos na sua casa? Tá tudo lá. Aquilo ali, a minha mulher quer jogar fora. Ela já falou, tem que jogar isso tudo fora. Talvez só a Patrícia que goste daquilo ali. Mas um dia aquilo tudo vai pro lixo. Vai pro lixo ou vai guardar? Quando eu for embora, quando eu voltar para casa, aquilo não interessa a ninguém. História é assim. Aquilo só interessa de quem tá ali, quem sabe o que é aquilo ali. Aquilo não interessa a ninguém. Hélio, você usou uma expressão que para mim é muito natural. Quando eu voltar para casa. Na verdade, você tem um lado religioso que é muito despertado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Hélio e as suas escolhas de vida. E esse lado religioso do Hélio. Olha, é complicado pra caramba para as pessoas entenderem isso. Eu e Deus, a gente se entende. Mas é complicado. Sabe, Diane, eu acho que eu criei uma religião própria para mim. Tá? O André vai dar um pulo da cadeira daqui a pouco. Porque a minha avó, que eu fui muito criado com ela, a minha avó era católica, tá? Daquela católica de uma época que você tinha que pedir a bênção ao padre e beijar a mão do padre. Tá? Eu vim dessa época. Mas a minha avó ouvia um programa evangélico, que ela gostava muito, do pastor Luiz Palhares. Embora ela fosse católica, mas eu tinha que acordar com a música dele, que até hoje eu me lembro, Desperta Brasil, o nome do hino. Eu tinha que acordar todo dia às 6 horas da manhã com aquele barulho no meu ouvido. Porque ela queria ouvir esse pastor. Pelo lado da minha mãe, a minha avó era espírita. Tá? E eu fui muito cedo para um centro de Umbanda que pertencia a um pastor evangélico. Olha que confusão. Um sincretismo religioso bem brasileiro. Olha que confusão. Mesmo, né? Ele tinha sido pastor evangélico, olha só, pastor evangélico, comunista, que você já começou, já começa tudo. A ficar tudo contraditório. José Maria, pastor evangélico, já morreu com 104 anos. Ele era pastor evangélico, depois passou a ser um bandista e era comunista. Tá? Tanto que eu conheço muita coisa da história do comunismo por intermédio dele. Isso, década de 60, 70. Tá? Naquele momento ruim do Brasil. Então, e eu cresci ali. Dentro de um centro de Umbanda. Tá? Para depois migrar, por interferência do meu pai. Meu pai é um dos fundadores da Casa da Mãe Pobre, o Asilo de Pimenteiras, onde tem até hoje um centro de kardecismo. Aí eu acabei migrando para o kardecismo. E ali eu fiquei durante muitos anos, estudei muito. E dentro desses meus estudos do kardecismo, aí que eu acho que eu comecei a criar uma religião para mim.
dentro do que eu comecei a estudar, eu cheguei à conclusão que religião é tudo igual. Tá? Que existe um cara, tá? Deus, que botou o filho dele aqui, Jesus Cristo, para ensinar tudo aquilo para a gente que ninguém aprende também, né? A maioria. A gente é teimoso demais, né? E aí, eu comecei a acreditar de ver Deus e Jesus, o Cristo, de uma maneira diferente. Até que em determinado momento eu larguei tudo, eu falei, agora chega, vou cuidar de outras coisas. Aí veio o rádio. No rádio, eu passei a fazer ação social, cuidar de pessoas. E isso me seguiu o resto toda a minha vida. Então, 40 anos de rádio, 40 anos cuidando de pessoas. Ah, Hélio, eu preciso de um médico, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de roupa, eu preciso de tênis, meu filho está doente, me consegue isso. Isso virou uma bola de neve, foi cada vez crescendo mais na minha vida. Isso, para mim, acabou sendo quase que uma religião, né? Faz parte da tua história, da tua vida. Mas chegou em algum momento, tá, em que eu não fui, eu fui levado para a igreja novamente. Aí eu fui levado para a igreja evangélica. Tá? E eu fui levado para a igreja evangélica, cheguei lá, olhei e falei, que eu já conhecia, que eu já trabalhava com os evangélicos, que eu transmitia programa na rádio. Aliás, fui o primeiro a fazer isso em Teresópolis, transmitir ao vivo os programas de rádio, não gravado. Então, eu já tinha uma relação muito grande com os evangélicos em Teresópolis. Até que um dia eu fui parar na igreja do Brasil para Cristo. E comecei a ver a religião evangélica, né, uma coisa muito parecida com o kardecismo. Vão dar pulo na cadeira agora. Tá? Com relação, talvez, às ações sociais, à caridade. Também. E eu falei para mim, gente, para mim, dentro do meu coração, não tem diferença. O que importa é o que eu faço, quem sou eu. Se eu estou aqui para cuidar de pessoas, é isso que eu vou fazer. Aí eu falo com Deus, eu chego para ele e falo aqui, não me deixa ser mentiroso, não me deixa ser hipócrita, não me deixa mentir, não me deixa ser hipócrita, coloque suas palavras na minha boca e seu amor no meu coração. Eu falo com ele todo dia. E aí eu fiquei ali durante um período na Igreja do Brasil para Cristo. Tá? Aí, em determinado momento, eu conheci uma moça, uma história engraçada. Eu olho no Facebook, olhei assim, uma moça, ela tinha perdido o marido, né? Eu falei, caramba, tadinha, essa moça perdeu o marido, tão nova que ela é, não sei o quê. Por que não? Ela tá viúva, eu estou solteiro. Né? Aí eu falei, por que não? Pô, mas tem tão pouco tempo. Né? Eu falei, tá. Aí encontrei com ela. Eu já a conhecia do clube. Já conhecia do clube. Você só foi dar uma vistoria ali no Facebook. Foi à toa. Aí encontrei com ela, né? Que eu não sou de mexer em rede social. Aí encontrei com ela, né? Falei, oi, tudo bem? Eu soube o que aconteceu, que pena e tudo. Vamos comer uma pizza? Vamos. Aí comemos a pizza, no dia seguinte a gente se encontrou também outra vez. Eu falei, olha aqui, é o seguinte, eu não tenho mais idade para brincar, não. Eu tô querendo uma namorada, você topa? Foi direto. Porque eu não tenho mais idade para isso, né? Ela falou, topo. Ela vinha de uma situação muito difícil e eu também. Tá? Ela tinha ficado viúva há pouco tempo. E eu vinha de um relacionamento complicado. Eu não estava afim de ninguém. Tá? Mas de repente apareceu. Se conectou. Aí a gente começou a conversar, ela falou, eu sou evangélica. Eu falei, legal, qual é a tua igreja? Missão Metodista, meu Deus, nunca tinha ouvido falar. Tá? Lá tem uma pastora, a pastora Gabi. Eu falei, já ouvi falar. Aí já foi uma outra história, quando eu operei o coração, minha filha fazendo o programa, levou essa pastora no programa. Tá? Mas eu não estava lá. E aí ela falou assim, vamos lá comigo? Eu falei, vamos. Aí eu fui lá. E chegando lá eu já gostei. Porque eu vi um espírito de amizade muito grande lá dentro. Eu vi amor. Eu vi amor lá dentro. E tem uma coisa, aí veio uma coisa que você me perguntou há momentos atrás. Aonde eu chego, alguém tem que me perguntar alguma coisa de rádio e televisão. Ou me pedir alguma coisa, se eu posso ajudar. E eu fiquei lá, ninguém nem olhou para minha cara. Hélio era mais um. Ninguém nem olhou para mim.
Eu falei, opa, sinceramente eu gostei daquilo. Eu falei, ninguém me encheu o saco. Agora, o engraçado é porque que ninguém olhou para minha cara. Que a gente estava dentro da pandemia, final de pandemia. E eles acharam que eu estava ali para investigar... Falar sobre a reunião da igreja no período de pandemia. Se eles estavam de máscara ou sem máscara. Todo mundo tenso com você. E outra coisa, ela é da igreja e tinha ficado viúva há pouco tempo. Então, o que esse cara está fazendo aqui dentro? Ninguém conectou as histórias de vocês. Alguns eu conhecia, outros não, né? Aí o pessoal lá, o que esse cara tá fazendo aqui dentro? Só que eu gostei. Aí eu vi a Gabi pregando, né? Eu falei, pô, eu conheço essa mulher de algum lugar. Aí foi que a Valéria falou para mim, ela já esteve no seu programa, numa época que você não estava. Eu falei, isso mesmo, não sei o que, bom, enfim. Aí eu fui a primeira vez, fui a segunda, fui a terceira... E todo mundo desconfiado comigo ainda. Até que a gente teve que falar. Aí Valéria chegou e falou para todo mundo o que aconteceu, né? Que a gente estava junto. Eu falei, esse povo não vai gostar muito, não. Esse povo não vai gostar, isso não vai dar certo. Todo mundo quis, todo mundo adorou a ideia. E aí eu fui ficando. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tá dando certo. E eu comecei, aí, olhando o lado espiritual, começou a me voltar coisas muito boas da minha época anterior, da Casa Espírita. Aquilo tudo começou a me voltar. Aí me chamaram para trabalhar no social deles. Aí que eu fiquei mesmo. Me chamou para o social, eu fiquei mesmo. Enfim, já estou lá há 3 anos. O Hélio Carracena é um cara do social. Isso é inegável. As pessoas te conectam a esse lado da ação comunitária, da ajuda. Existem muitas instituições sociais hoje sérias em Teresópolis? Tem. As igrejas. A gente tem um camarada aqui em Teresópolis, meu amigo, nascido e criado em Teresópolis, ali em Canoas, ele é filho de Canoas, aqui no interior. Esse cara faz um trabalho... talvez seja o maior que em Teresópolis. Ele dá em média aí umas 800 cestas básicas por mês que ele ajuda. Ele cuida muito de pessoas. É uma pessoa assim, Deus chegou e falou, cara, tu é meu. E você vai para Teresópolis, vai nascer, vai virar padre. Ele é padre, é o padre Jorge da igreja de Santa Teresa. Esse cara é uma figura... Ele promove eventos também na cidade, em conjunto, é muito ativo na cidade. Ele é visionário, ele vê lá na frente... Ele foi para a igreja de Santo Antônio, ele construiu um prédio, um centro social enorme, tem tudo lá dentro. E depois mandaram ele para a igreja de Santa Teresa, ele reformou a igreja toda. A igreja está linda, ele reformou a praça. Há dias atrás perguntaram se ele não queria ser prefeito. Mas ele falou, ainda não. O Padre Jorge é isso, ele faz um trabalho social maravilhoso. As igrejas em Teresópolis... fazem um trabalho social muito grande. E aí você está falando de igreja católica, igrejas evangélicas... E as casas espíritas também fazem. Cada um fazendo a sua parte. Né? Isso, nesse ponto, Teresópolis é muito legal. E Hélio, Teresópolis precisa, né? Porque existem comunidades, quando a gente fala muito aqui, a gente fala muito do turismo, vocação, mas existe uma Teresópolis invisível. Principalmente para quem é turista e a maior parte de Teresópolis. Hoje, eu não posso dizer que eu conheço tanto, que com o crescimento, lamentavelmente, do uso de drogas em Teresópolis, e também porque eu envelheci, eu parei de fazer rua. Mas eu tinha uma equipe, Rafaela Pedra, Cláudio Misael, Patrícia Carracena, e a gente fazia bairros. Isso eu estou falando 10 anos atrás. E a gente ia para os bairros e gravava um programa inteiro dentro dos bairros. E eu pude ver, constatar o que é a miséria em Teresópolis. E essa miséria permanece, aliás, aumentou muito em Teresópolis. O Padre Jorge, no meu programa, há 1 ano atrás, falando sobre isso, ele chorou no meu programa, quando ele falou, eu dou 700 cestas básicas por mês. E falta. E aí ele começou a falar da miséria e da pobreza em Teresópolis. É uma coisa absurda. Tem bairros aqui em Teresópolis, Jane, que você não acredita que ali more uma família. Eu tive a oportunidade de participar de algumas ações sociais aqui na cidade. E quando a gente foi conhecer, por exemplo, Fonte Santa, Portelinha, algumas áreas invadidas
atrás de um conjunto habitacional, e a realidade eram mulheres, mãe solo, né, junto com os seus filhos, o marido abandonou, fugiu, saiu, foi embora, e eles não têm banheiro. Quando eu falo de uma realidade invisível na cidade, é uma realidade que não é falada nem pelo poder público. A gente não vê o poder público atuando de forma ativa dentro dessas comunidades. Existem os equipamentos públicos sociais, mas você não vê uma forma de combate. A gente está vivendo, a gente falou um pouco, né, dos cariocas invadindo a cidade, invadindo usando um termo, não de forma pejorativa, mas vindo, querendo contribuir, mas existe um crescimento desordenado na cidade. E, consequência disso, é um aumento da pobreza muito grande nessas áreas periféricas. Está faltando um olhar para isso, não está, Hélio? Mas ninguém fez. Todos os prefeitos que passaram, ninguém fez isso. Vão fazer daqui para frente? Eu não sei, acredito que não. Mas isso vai depender do que vem por aí. É muito difícil. Eu faço parte de um projeto. Isso foi uma outra coisa que mudou minha vida, tá? E que é o projeto, eu não vou aqui falar sobre ele, que a gente não pode falar o que é o Metanoia Radical. O projeto Metanoia, o Metanoia Radical, nós somos hoje, sei lá, cerca de 4.000 pessoas nesse projeto. Né? E tem a ação social do projeto Metanoia Radical. Eu não faço parte dessa ação social, que eu faço parte da ação social da Missão Metodista Meu Dom, e eu não tenho como, não dá para ficar nas duas. Eu sou apaixonado pelo Metanoia, até pelo que eles fazem voltado para a população muito pobre, veja bem, muito pobre de Teresópolis. A gente está falando de pessoas abaixo da linha da pobreza. Bem abaixo. Mas abaixo quanto? Bem abaixo. Eles constroem casas. Tá? As pessoas não sabem disso. Não constrói 10, 20 casas, não. Constrói uma aqui, reforma uma ali, devagarinho, com o que tem. Né? Todo o dinheiro que entra nesse projeto, e que é muito dinheiro, é só para ação social. Só para isso. Né? E aí eles vão nos bairros e levam comida, levam balas, doces para as crianças. É um negócio fabuloso, é um negócio espetacular. Quando você vai, você vê o tamanho da pobreza de Teresópolis quando você vai num lugar desse. Você falou Portelinha. Portelinha tá bom demais perto do Fischer. Tá? O Fischer é morar no lixo. É comer lixo. Tá? A população sabe. Tá? Mas grande parte dessa população, eu coloco aí as igrejas, as casas espíritas, as igrejas no geral, eles sabem e ajudam no que eles podem. Agora, tem uma parcela aqui de Teresópolis, que são os grandes empresários, enormes empresários, gente muito, muito rica, que não ajudam. Poderiam estar fazendo muita coisa. Alguns eu até sei que fazem. Posso apontar uns 10 que eu sei que fazem. Mas eu já levei não na cara de empresário que fala absolutamente assim. Absolutamente errado. Que ele fala assim: olha, eu não ajudo porque ninguém me ajudou. Tá? E cara que tem 40 lojas abertas. Isso falam para mim. E não é um, não. Tem uma parcela aqui em Teresópolis, porque eles vivem nos grandes condomínios, eles saem dali dentro dos seus carros, entram nos seus prédios comerciais, botam o seu carro nas suas próprias garagens, quando sai, voltam para as suas casas, almoçam. Se tiver que passar final de semana fora, é Búzios, ou então vão para Miami. Esse povo não sabe o que é a miséria em Teresópolis. E, na verdade, quando a gente fala de grandes empresários e esses que não se propõem, né, a contribuir com o que construíram, devolvendo para a população, a gente está falando de sistema capitalista mesmo, né? Que, na verdade, quanto mais subserviente for a população, quanto menos ela ganha, mais fácil fica ali de incluir os seus negócios e de você ter aquela população na mão. Isso é algo que a gente visualiza, acho que no Brasil inteiro. Mas não é o sistema. Eu acho que é a pessoa. Não é... Quais são os sistemas que existem? Capitalismo, comunismo, socialismo, que é mais ou menos a mesma coisa. Qual é a diferença? Mas quando a gente fala desse sistema, desses grandes empresários, dessa grande desigualdade, vou dar um exemplo com relação à questão a acesso a empregos na cidade. Né? Eu sou uma rio-fugiada que tenho que descer todos os dias para trabalhar. Conheço muitos
que fazem esse mesmo percurso, porque os salários da cidade são muito baixos. Embora seja uma cidade de grandes riquezas e grandes potenciais. Mas ainda tem um mercado que eu acho que está começando a mudar o cenário, precisa ser muito mais desenvolvido. A gente fala das 4 grandes vinícolas, né, que vão se desenvolver aí na cidade, que já estão criando, desenvolvendo grandes potenciais de emprego, mas a gente precisa mudar a relação de empregabilidade na cidade. A cidade paga mal. Os grandes empresários pagam mal. O comércio ainda paga mal. É claro que, assim, tá todo mundo lutando um pouquinho para sobreviver, né, Hélio? E aí a gente está falando, eu estou falando desde pequenos empresários a grandes empresários. Mas existem realidades ainda que eu vejo a população muito subserviente, porque é o que tem. Então, as pessoas ainda têm uma dificuldade. Isso não é um cenário em todo lugar que a gente vê, não. Eu acho que isso está mudando. As pessoas têm medo, porque se perder aquele pouco que tem, elas não têm oportunidade em outro lugar. Então, ainda é uma cidade muito fechada de oportunidades. Quando eu falo de sistema, é um sistema de maneira geral, né? A gente fala do capitalismo, mas é um sistema que, para os pobres, é muito difícil ter uma ascensão. Eu vejo poucas oportunidades para a população mais pobre da cidade. Você vê de forma diferente? Com certeza. Não, eu vejo que tem esperança. Você pode mudar. Mas, para isso, você tem que mudar a mentalidade da população. E isso você tem que fazer um trabalho a longo prazo. Agora, quem se propõe a isso? A não ser que você pegasse aí um prefeito, tá? Isso tem que partir do prefeito, que a gente está falando do município. Então, que você pegasse um prefeito e tivesse amor acima de tudo. E ele falar, não, eu vou mudar a mentalidade de Teresópolis. Vamos para longo prazo. Mas é difícil. Tá? Não, é a médio e longo prazo. Não consigo ver a curto prazo também. Você conseguir mudar uma coisa dessa. E cada vez que crescer mais é pior. Essa situação, ela tende a piorar. A desigualdade, ela vai aumentando, né? Vai aumentar. Mas a gente está falando aí de dificuldades, de obstáculos, mas a gente tem que encerrar esse programa falando de coisa boa, falando dos potenciais da cidade. A gente está falando aí de dificuldades para que desenvolva mais, porque a gente ama essa cidade. A gente escolheu a dedo essa cidade. O Hélio Carracena escolheu essa cidade a dedo por quê? O que você vê de potencial? Mas continuou aqui na cidade. Sim. Muitos desistiram dela, né? E saíram. No último episódio aqui, o Gabriel do Gaia estava falando, olha, a nossa mentalidade era sair daqui. Hoje tem muita gente querendo voltar porque tem qualidade de vida. A gente está falando de índices de segurança que estão balançando um pouquinho, mas que ainda assim, comparado à média do Brasil como um todo, ainda é uma cidade segura. O que você vê de grandes potenciais na cidade, Hélio? Antes, deixa eu te falar, eu tenho um sobrinho que morou em Córdoba, em Barcelona e voltou para cá. Tá? E voltou trabalhando numa indústria de tecnologia que ele trabalha, mas ele morou em Córdoba, na Argentina, morou em Barcelona, 4 anos de Barcelona, e ele chegou e falou, não, vou voltar para casa. E voltou para casa. Eu tenho amigos, eu tenho um rapaz que trabalhou comigo há muito tempo, que mora em Boston, e o sonho dele é voltar para o Brasil, é voltar para Teresópolis. Então, a vida lá fora é mais fácil até certo ponto, é muito difícil também. Ela pode dar mais dinheiro, tá? Mas a saudade é difícil. Eu não sei porque eu nunca passei isso. O que eu vejo de Teresópolis? A gente falou disso, Teresópolis, a cidade tem que se preocupar com turismo. Tá? Agora, a gente está vindo com essas 4 vinícolas, que serão 5, que na realidade tem mais uma para chegar. São 4 vinícolas de pessoas de Teresópolis, filhos de Teresópolis, que vão dar 850 empregos inicialmente. Isso tem que ser explorado. E vinícola é turismo. Direto. O pessoal que vai vir aqui vai lá para experimentar vinho, você vai ter que montar como essa gente vai se locomover para chegar lá. Para se locomover, você tem que ter estrada boa, ruas sem buracos. Mobilidade urbana precisa ser repensada. Um trânsito melhor que o nosso. Agora, não adianta você pensar assim, vamos trazer indústria para Teresópolis. Indústria não vem para cá. Tá? Você poderia ter indústria de tecnologia, aí sim, que ela não ocupa, ela não precisa se movimentar. Dá uma indústria qualquer, tecidos, vem da China. Tá? Joias, bijuterias, vem da China. Aliás, o que não vem da China? O que não vem dos países asiáticos? E nós temos um problema aqui em Teresópolis. Quer dizer, um problema não, né? Tem uma vantagem. Mas o industrial, ele vê isso. Nós estamos a 100 quilômetros do aeroporto. Muito privilegiado. Não.
Isso para a indústria. Para a indústria, sim. Tá. Nós estamos a 100 quilômetros do Cais do Porto, estamos a 100 quilômetros da Dutra. Tá? E como é que ele vai mandar a mercadoria dele sair de Teresópolis? Descendo uma serra, com 100 quilômetros de distância para exportar, com 100 quilômetros para a Dutra, então ele pega e vai para a Baixada, Rio Bonito, Itaboraí, que está coladinho no Galeão, está coladinho no Cais do Porto. Teresópolis é muito privilegiado para distribuir privilegiada para a gente morar. Isso aí. Né? Agora, para você botar indústria aqui em Teresópolis, o industrial ele não quer montar uma indústria aqui. Ele vai para perto da Dutra e do Cais do Porto. É onde ele prefere ficar. E é óbvio que é isso. O que cabe aqui é a indústria do turismo, que essa é um enorme de um potencial, e uma indústria de tecnologia. Você criar, tem aqui a Alterdata, e tem mais uma ou duas aí, você ter mais umas 20 dessas aí caberia. Tá? Mas para isso, você tem que ter um prefeito. Incentivo. Você tem que ter um prefeito que tenha essa visão. Tá? E eu não sei se os que a gente tem aí tem uma visão dessa. Talvez um ou outro tenha. A gente tem, Hélio, um pré-candidato que foi entrevistado aqui pela gente e que tinha uma visão muito grande dessa área industrial, mas muito relacionado também ao desenvolvimento tecnológico da cidade e falando um pouquinho do privilégio da cidade para trazer material e exportar material, mas não para fora daqui, né? A gente falando das cidades vizinhas. Essas cidades vizinhas, Hélio, a gente falou muito de Teresópolis, mas a gente é cercado por Petrópolis, Friburgo. Você vê alguma maneira, seja através de consórcios, seja através, né, um consórcio através de uma política pública adequada, da gente conseguir integrar, talvez até o próprio turismo com relação às cidades vizinhas? São turismo diferentes, né? Você em Petrópolis, você tem um turismo histórico, da história. Imperial. Né? O que, aliás, é espetacular, né? Muito. Teresópolis, você tem um turismo de montanhas e gastronomia, que está se transformando agora. Né? Friburgo é mais longe. Para o carioca chegar em Friburgo é muito mais longe que chegar em Teresópolis e Petrópolis. Então, Friburgo já não tem um turismo tão forte quanto Teresópolis, e tem também, né? Mas não tão forte quanto Teresópolis e Petrópolis. Muito relacionada à fábrica do lingerie, né? A gente vai o que eles têm, né? Que é muito forte a indústria de lingerie deles. E Friburgo tem uma opção de pequenas cidades que vivem ali comprando tudo em Friburgo, que é de Santa Maria Madalena, e você passa ali por Monerá, Duas Barras, Cordeiro. São pequenas cidades. Bom Jardim. São pequenas cidades que vão muito para Friburgo. Então, Friburgo vive mais isso. E Friburgo também tem uma região em que ela produz, a produção dela de hortifruti é muito grande também. Não é maior que Teresópolis, mas é muito grande também. Mas Friburgo não é tanto turístico como Teresópolis e Petrópolis. Então, você enxerga que, embora tenham potenciais diferentes, a gente conseguiria integrar roteiros, a gente conseguiria, com um bom investimento... A Telefri, por exemplo, você andar pela Telefri, pela estrada Teresópolis, Friburgo, é espetacular aquilo. Tá? Para o turista, aquilo é lindo, aquilo é maravilhoso, aquele caminho que se faz ali na Telefri. Eu que sou daqui, eu gosto de ir lá. Eu pego agora a Telefri, tá toda, né? Tá bonitinha, melhorou. Tá lisinha, melhorou bastante. Ainda a gente sofre um pouquinho para ir para Itaipava, né? Para ir para Petrópolis ainda, aquela estradinha para Itaipava. Só por causa das curvas, só. Aquelas curvas. Mas é bonito, né? Mas é uma estrada que tem um visual muito privilegiado. Eu moro ali pertinho e vou muito para Areal, trabalhar em Areal. E queria fazer esse paralelo com relação ao desenvolvimento de Areal. Areal era uma cidade que quase ninguém conhecia. Você sabia que existia. E hoje, com as vinícolas e com um grande investimento da prefeitura na área do turismo, né? A gente fala do Borgo del Vinho, tantas outras vinícolas que tem na cidade. Hoje, Areal está assim, com uma especulação imobiliária crescendo, mas com grandes potenciais aí de empregabilidade, uma visão turística enorme que o prefeito tem. E eu acho que é isso que está faltando um pouquinho para a cidade de Teresópolis, né? A gente tem um administrador municipal que enxergue essa vocação e que faça investimentos e atraia esses investimentos. Principalmente no interior. Esse interior vai dar muito. Areal,
o que aconteceu, o que está acontecendo com a Ariel, é que Itaipava explodiu, cresceu muito. Foi. Então não tem mais para onde expandir para Itaipava. Para onde o povo está indo? Para Areal, que é do lado. Então vamos para Areal. E que é uma graça, já conheceu? Conheço. É uma graça de cidade. Não vou há a muito gente tempo, vai, mas conheço. E aí a gente pega essa estradinha, né, É. de Itaipava. Hélio, foi um prazer muito grande. Eu acho que assim, conhecer um pouco mais o Hélio. É o Hélio comunicador, porque não dá para dissociar a sua imagem. Mas o Hélio família, o Hélio vovô, o Hélio com visões próprias que você expressa diariamente no seu programa, mas um Hélio mais próximo, né? Mais pertinho da gente. Queria que você finalizasse hoje deixando para a gente uma mensagem para todo teresopolitano que escolheu a dedo essa cidade, porque escolheu continuar aqui, escolheu continuar investindo aqui, escolheu continuar trabalhando aqui, ou os nossos refugiados. Então, eu quero uma mensagem do nosso comunicador. Por que que eles escolheram essa cidade a dedo? E por que que eles precisam continuar acreditando nessa cidade? Um grande número, eu falo isso no meu programa sempre, um grande número de pessoas, elas dizem assim, política e religião não se misturam. Isso é um grande erro, na minha opinião, óbvio. Isso é um grande erro. Até porque, historicamente, sempre se misturou. Pois é, se você for olhar a Bíblia, ela é política o tempo inteiro. Você começa aí, desde dos juízes, passa por todos os reis, aí você vê, tudo isso é política, né? Aí você vem para os reis. Governador. Aí você chega à história de José do Egito. Então, a política está dentro da Bíblia. Mas você não pode misturar, mas a política faz parte da vida, não tem como. Você tem que tirar o mal político. O que eu digo todo dia, gente? Nós estamos em cima de uma eleição. Tá? Peça a Deus, pede a Deus para te iluminar, para que você possa votar certo em Teresópolis, para que você possa eleger um bom vereador, um bom prefeito. Então, conversa com Deus que Ele vai te dizer em quem votar. Isso eu falo quase que diariamente no meu programa. Então, é isso. Conversa com Deus. Deus, Ele é onipresente, Ele está na nossa vida, não tem como. Né? É engraçado a pessoa poder dizer assim, eu não acredito em Deus, eu acho isso engraçado, né? Porque no fundo ela acredita, no fundo ela tem medo. E esse momento político que a gente está vivendo no Brasil, e no mundo também, né? Então, você pede um direcionamento a Deus e vai em frente. Obrigado. Hélio, eu que agradeço, acho que foi uma honra e uma ousadia da nossa parte trazer. Quero deixar registrado que você falou de Deus aí, eu quero dizer que você foi uma pessoa muito usada para nos abençoar, né, comunicando a nossa estreia no seu programa. A gente logo depois teve índices tão grandiosos que a gente, de fato, não estava esperando. Então, a gente agradece a você também, que está compartilhando desse bom papo com a gente, né? A cada episódio perguntando quem é o próximo, vem mais. E dizer que você teve essa mãozinha para abençoar. Então, a gente agradece. Vocês foram lá porque foi legal. Fez parte, está fazendo parte, né, da história aí da família Escolhi a Dedo, que tem muitas novidades ainda para anunciar. Mas a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigado. E eu também gostei de vir aqui. Foi legal. É a segunda vez em 40 anos que eu faço isso. Caramba, então, gente, ainda bem que eu só tive essa responsabilidade, essa notícia agora. A primeira vez foi com a Gabi e agora com você. Ai, que bom, que bom. A Gabi também vem aqui e eu vou no programa dela. A gente está fazendo uma dobradinha aí que está marcado, a gente desmarcou por conta mesmo de conciliar a agenda, mas a Gabi também vai ser uma parceira aqui do Escolhi a Dedo Podcast. Mas você vai ser parceira dela também, né? Dos projetos dela? Ela já me chamou, eu já tô indo no programa dela. Ela intimou através do André aí, já tá, e eu sou muito obediente, intimou, faz o bem pela cidade de Teresópolis, a gente quer estar junto. Essa é a ideia. Tem uma porção de coisa nova acontecendo lá que você vai gostar muito. É por isso que eu me identifiquei tanto com a Missão Metodista Meudão. Me identifiquei demais com isso, pelos projetos que ela tem. Ela, a Andréa, a Ana, enfim, todo mundo lá. Estou falando André, que está perto da gente, né? É bom que a gente vai trazer, essas dicas são valiosas para a gente trazer. E você, aí de casa, também deixe suas contribuições aí nos comentários. Quem é que tem que vir no Escolhi a Dedo Podcast? A gente tem novidade muito bacana aí para anunciar, mas a gente conta com a sua participação, com a sua indicação.
Muito obrigada. E eu não podia deixar também agora de citar, como o Hélio falou aqui, né? A gente não vive sem patrocinador, né, Hélio? Então, a gente vai agora falar um pouquinho do nosso patrocinador, o Doutor Aposenta. A gente está falando de uma cidade aí que tem um elevado número de idosos. E para que a gente viva bem, né, nessa terceira idade, melhor idade, a gente precisa ter garantia de renda. E essa garantia de renda é o que o Doutor Aposenta patrocina para vocês, faz um atendimento especializado, humanizado. Então não deixa de acessar, tá aparecendo aí na telinha as redes do Doutor Aposenta, não deixe de acessar e entender, ligar para o número, eles vão te atender com muito carinho e vão falar um pouquinho para vocês aí dessa garantia de renda para você ter uma aposentadoria mais tranquila, mais saudável. A gente conta aí com vocês. Ficamos por aqui hoje, nesse bate-papo gostoso com o nosso grandioso Hélio Carracena, que me deixou aqui nervosa por não ser da área de comunicação e tá com o nosso grande comunicador aqui da cidade. Hélio, mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho especial com a gente. Obrigado você, obrigado à produção. André, um beijo. Nosso grande André, né? E quando quiser, tô aqui. Tchau. Beijo grande, Obrigado. Hélio.